Olá, você sabe o que é doença de Paget? Eu sou Vitor Luciano, sou membro do projeto de extensão Saúde na Terceira Idade, vinculado à Universidade Federal do Cariri, e hoje eu vou falar para vocês sobre doença de Paget. A doença de Paget, ou osteite deformante, associa-se a uma alteração do remodelamento ósseo com aumento na reabsorção óssea pelos osteoclastos, células que participam dos processos de absorção e remodelação do tecido ósseo. Consequentemente, há uma elevação compensatória da formação óssea. Dessa forma, a composição e a formação do osso aumentam, resultando em ossos mais espessos, porém mais fracos do que o normal. Os ossos mais comprometidos são os ossos do crânio, da perna, do quadril e da coluna. Por se tratar de uma doença em que a maior parte dos casos é assintomática, a prevalência da doença de Paget é indefinida. Porém, sabe-se que é uma doença que acomete geralmente após os 40 anos de idade e que cerca de 5% das mulheres e 8% dos homens acima de 80 anos de idade também são acometidos. Sua patogênese parece estar relacionada com fatores genéticos e ambientais. Em 15 a 30% dos pacientes, há um histórico familiar positivo e a doença pode ser transmitida de forma vertical em um padrão genético autossômico dominante. Apesar de a doença de Paget, na maior parte das vezes se tratar de um achado incidental ao exame radiográfico ou ao exame laboratorial, sabe-se que 40% dos pacientes apresentam dor óssea. Os sintomas estão relacionados com a parte de acometimento, com a extensão da atividade metabólica e com a progressão da doença dentro do local afetado. Pode ocorrer o arqueamento do fêmur ou da tíbia, com deformidade anterolateral do fêmur e anterior da tíbia. Pode ocorrer uma artrite secundária nas articulações do quadril, joelho e tornozelo. Também pode ocorrer dor nas costas, que pode resultar de vértebras alargadas ou de fraturas vertebrais. Uma tetraparesia ou paraparesia devido a uma compressão radicular e a diminuição do fluxo sanguíneo. Também pode ocorrer o aumento da cabeça com ossificação de osso frontal ou deformidade. Isso ocorre em cerca de 1/3 dos pacientes que possuem doença de Paget no crânio. Também ocorre a perda auditiva em alguns pacientes, quando há um acometimento do osso temporal por uma perda da densidade óssea da cápsula coclear. Apesar de ser irreversível, quando o paciente está em tratamento, a perda pode ser estabilizada. A transformação em osteosarcoma nas lesões pagéticas são mais encontradas nas situações de longa duração da doença. E ainda, uma hipercalcemia, que é uma complicação rara que pode ocorrer em pacientes imobilizados por longos períodos. Quanto ao diagnóstico, é importante saber que o diagnóstico em geral é laboratorial. É feito por meio de uma combinação de vários achados em exames complementares, com a elevação bioquímica da fosfatase alcalina ou ainda anormalidade em radiografia de indivíduos saudáveis com mais de 55 anos de idade. Na avaliação laboratorial, irá determinar os níveis sanguíneos de fosfatase alcalina, uma enzima que é envolvida na formação óssea, além de analisar a função renal, o perfil de cálcio e a presença de marcadores ósseos. E na avaliação de imagem, irá ser analisado o estudo radiográfico convencional das áreas afetadas, uma cintilografia óssea, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética das áreas afetadas. Quanto ao tratamento, é importante lembrar que ele deve ser orientado pelo ortopedista de acordo com a gravidade dos sintomas, podendo ser indicado em alguns casos o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios para aliviar a dor. O tratamento farmacológico é indicado nos casos de necessidade de alívio de pacientes sintomáticos, preparo para a cirurgia ortopédica, em casos de hipercalcemia por imobilização ou ainda a prevenção da progressão das complicações e a redução de futuras complicações. Nesse tipo de tratamento, pode ser usada a calcitonina, que foi a primeira terapia a ser usada para essa doença,
que atua diminuindo o turnover ósseo e promovendo o alívio da dor. Porém, esse tipo de tratamento é menos efetivo que os bifosfatos, que são potentes inibidores da proliferação e atividade dos osteoclastos, além de induzirem a apoptose dessas células, constituem a melhor opção para o tratamento da doença de Paget, pois reduzem a atividade metabólica e controlam os sintomas da doença. Ainda é importante citar a fisioterapia, que deve ser orientada pessoalmente por um fisioterapeuta e deve ser individualizada para cada pessoa, pois o seu tratamento vai se adequar às suas necessidades, podendo ser indicada a realização de exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Quanto à alimentação, o nutricionista poderá indicar o consumo de alimentos ricos em cálcio e vitamina D para melhorar a saúde óssea. E ainda ao tratamento cirúrgico, que é uma opção quando a fisioterapia não é suficiente para combater os sintomas e as deformidades. Por exemplo, quando há uma compressão de nervos ou quando necessita substituir a articulação ou se houver uma degeneração grave que cause intensa dor e bloqueio dos movimentos. Bom, esse foi mais um vídeo abordando uma temática relacionada à saúde do idoso. Para que você veja os próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e se gostou desse vídeo, deixe seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.